Direito Civil 1, a nossa parte introdutória. Vocês não mexam, eu vou travar aqui para vocês não mexerem no slide, senão não vai dar continuidade na aula se vocês mexerem, ok? Eu vou travar, okay. E vocês não mexam no slide, tá? Beleza. Então vamos. Bom, nossa matéria, Direito Civil 1, a gente vai trabalhar tanto pessoas quanto vai trabalhar bens, ok? E aí o nosso livrinho lá, quando vocês vão lá no... Eu vou colocar o mudo de todo mundo, tá? Não... Pode ser, professora, para não atrapalhar. Então tá. E aí qualquer coisa vocês me chamam no chat, ok? Beleza. Então tá. Botei o mudo, ok, vamos lá. E aí nosso Direito Civil 1, a gente vai tratar tanto pessoas quanto bens. E lá no AVA, vocês têm todo um material disponível em relação à nossa matéria. Inclusive, tem um livro que é o que a gente vai seguir, né? E as nossas aulas parte desse livro, né? E aí, para introduzi-los nessa matéria, lá no livro, ele vai começar o livro assim, ó, dando alguns posicionamentos no intuito de mexer um pouquinho as estruturas e trazer a curiosidade dos senhores para a matéria. E aí ele vai contar o caso do Jonas. O Jonas é um brasileiro, né? Tá fazendo um cruzeiro, né? E durante esse cruzeiro há um problema nesse navio e há um naufrágio, né? Jonas é um náufrago e ele vai parar numa ilha deserta. Ele é a única pessoa que está diante dessa ilha, né? Jonas deixa a esposa grávida, né? Ele fica 2 anos longe da sua família, da sua empresa, de toda a sua estrutura social. E nesses 2 anos, Jonas, nessa ilha, ele faz de tudo para que ele possa sobreviver durante esses 2 anos, né? E aí, o que acontece? Ele mata algumas espécies de animais que estão em extinção, ele destrói, né, derruba algumas árvores que são espécies raras, né? E que, para quando a gente olha assim, para o meio ambiente, ele está cometendo um crime, o que seria um crime ambiental, né? A sua esposa que ficou grávida, ela tem o nascituro, né? Essa criança, ela nasce sem vida. E por outros vias, a família do Jonas, né? A família do Jonas, ela exerce todas as atividades de direito civil que estão relacionadas ao Jonas. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo sabendo que o Jonas estava sumido, que tinha uma perspectiva de que Jonas tivesse morrido, em que pese não tinha certeza, hein? A família não tinha certeza da morte do Jonas, até porque não encontraram nenhum corpo. Pois dessa feita, a família, o que a família faz? Ela continua todas as atividades em nome de Jonas, né? E que atividades que são essas? Exerce as atividades da empresa do Jonas como se Jonas estivesse vivo e ele estivesse atuando. Então, todas as atividades bancárias, todas as atividades trabalhistas, tudo aquilo para que a empresa continuasse rodando como se Jonas lá estivesse, a família o faz, né? Dizendo que tinha qualquer desconhecimento de legislação que o impedissem de fazer. Pois bem, 2 anos se passam, Jonas retorna à vida social, ao convívio social. Porém, nesse retorno de Jonas, ele está com a mente debilitada, né? 2 anos numa ilha sozinho, e retorna. E ainda não tem estrutura psicológica para retomar toda a sua vida social, né? Dessa feita, ele fica em afastamento e as coisas continuam rodando. Mas, professora, e aí, para que isso interessa para o direito civil, né? Quando a gente fala em esse período do Jonas, longínquo da família,
né, lá isolado, nessa ilha. Esses animais que ele matou, ainda que fosse para sua alimentação e sua sobrevivência. Essas árvores que ele derrubou. Será que Jonas cometeu um crime ambiental? Né? Será que a família dele, que exerceu todas as atividades diante da ausência do Jonas, mas em seu nome, também cometeu algum crime? Seja de ordem civil, seja de ordem criminal? Será que essa família poderia fazer, né? E da mesma forma, essa criança que nasceu do Jonas, né? Ele tinha algum direito de sucessão, né? Ele tem algum direito, essa esposa dele? As respostas a essas perguntas, tirando o que a gente vai falar em relação a crime, que aí não parte do direito civil, mas sim do direito penal, as respostas a essas indagações é o que a gente vai ter durante o nosso semestre de direito civil, né? E aí, partindo a partir dessas indagações, o que a gente tem uma grande diferença entre o que seria o direito público e o direito privado, né? Quando a gente falou isso um pouquinho na nossa primeira aula lá em sala, na minha apresentação, e quando a gente tem em mente o que vem a ser direito público é tudo aquilo que é de interesse geral da coletividade. Não cabe só a você, não cabe só o seu interesse ou de outrem diretamente a você. Quando a gente fala em direito público, esse interesse é maior, esse interesse social. Se a gente trouxer para os dias de hoje, quando a gente fala isolamento social que a gente está vivendo, esse interesse não é só seu, né? A gente não está olhando só para o próprio umbigo. Você não está cuidando só de você. Você não está cuidando só de você e nem só dos seus, né? Esse cuidado não é restrito a particulares. Esse cuidado do isolamento social que a gente vive hoje é de toda a coletividade. O fato de hoje, eu, Karina, professora de vocês, estar isolada na minha casa, além de proteger os meus, né? E principalmente minha mãe, que faz parte do grupo de risco, eu estou protegendo vocês. Estou protegendo os seus, além dos meus, né? Então, isso é direito público, tá? Direito público, ele vai buscar a proteção, o interesse de todos, de toda a coletividade. É isso que acontece com direito ambiental. Direito ambiental, eu não estou protegendo tão somente a mim, ou a minha família, ou o meu município. Quando a gente fala em direito ambiental, a gente está na proteção do planeta. Até porque direito ambiental não há fronteiras, né? Se você faz uma queimada, se você põe fogo no lixo, no quintal da sua casa, essa fumaça que sobe, né, sendo tóxica ou não, ela não vai ficar distrita tão somente ao seu terreno, à sua casa. Ela vai transpor o seu vizinho, quiçá o bairro inteiro, né? Então, quando se fala da queimada na Amazônia, esse cuidado da queimada da Amazônia não se trata tão somente do Brasil. Porque se eu queimo a Amazônia, além de infringir todo e outro, qualquer estado do Brasil, essa fumaça, esse não utilização, entre aspas, do que se fala da floresta enquanto pulmão do mundo, e que a gente sabe que na verdade não é, mas enfim, a gente vai estar atingindo além das nossas fronteiras. E isso trata-se de direito público. Outro direito público, a exemplo, penal. Direito penal. Direito penal, quando a gente fala em direito penal, a gente não está falando só no nosso interesse. A gente está falando no interesse de todos, né? Quando o Estado vem e pune aquele que cometeu qualquer um dos ilícitos penais declinados lá no Código Penal, quando o Estado exerce o seu poder de coerção, ele está fazendo isso em prol da sociedade. Não é só em prol daquele que sofreu a lesão, né? Quando a gente está falando de um homicídio, artigo 121 do Código Penal, né? Matar alguém, enfim, aquele que cometeu o homicídio, quando o Estado vem e exerce o poder de prendê-lo, né? De colocar em regime fechado,
de trancafiá-lo lá e ficar isolado. Quando o Estado faz isso, ele não está só no interesse daquela família que teve o ente e teve a perda da vida. Não, ele está fazendo em relação a toda a coletividade, para que aquele que exerceu o crime, aquele que cometeu o crime, não venha fazer isso com a sua família, com a minha família, né? Então, ele faz em prol da coletividade. Isso é direito público, né? Então, tenha sempre em mente, isso vocês vão usar daqui até o final do curso e depois que formar, e para o direito privado, Karina. Pois bem, direito privado, esse de interesse não é coletivo. O interesse do direito privado é particular. É só aqueles que têm efetivamente interesse naquilo. Exemplo, né? Direito civil é um direito privado. Por quê? O direito civil ele vai tratar das relações entre pares, entre pessoas ali conexas. Exemplo, um contrato de compra e venda, né? Você vai e compra uma casa, adquiriu, né? Faz-se um contrato de compra e venda de um imóvel. Pois bem, esse contrato de compra e venda interessa tão somente a você que está comprando a casa e aquele que está vendendo a casa. Apenas os dois, né? É um contrato bilateral, né? Pois bem, esse interesse não é coletivo, né? Se um de vocês, né, aquele que está comprando ou que está vendendo, deixa de cumprir qualquer uma das cláusulas contratuais e aquele que descumpriu, né, venha exercer-se algum tipo de coação em relação àquele que descumpriu, esse interesse é tão somente daquela parte que sofreu o descumprimento. Então, se você deixou de pagar o imóvel, qual você fez um contrato de compra e venda, se você deixou de pagar, cabe àquele que era o credor, né, exercer o seu direito de busca desse valor. Então, ele vai entrar com uma ação de cobrança, né? Ou ainda ele pode entrar com uma execução do contrato, deste contrato de compra e venda que vocês fizeram. E aí, no sentido de receber o valor que lhe era devido, e se assim, e ainda dependendo da cláusula, pode ter ressarcimento, seja de danos materiais e morais, dependendo do contrato. Então, direito público, obrigatoriamente, a gente trata-se de interesses gerais de uma coletividade e direito privado de interesses de indivíduos em particular, né? Então, a exemplo aqui, continua aí no slide, o crime é um interesse social, portanto, tem-se o interesse da coletividade, e em contrapartida, os danos, ele tem o interesse particular, né? Mas o que é direito? Né? Eu falei de direito público, de direito privado, mas o que vem a ser direito? Quando a gente pensa em direito, o primeiro ponto é que o direito ele vem de uma gênese, ele vem de uma criação, no sentido de criar normas, de criar regras para um convívio social. Quando se pensa em direito, a gente tem que pensar em coletividade. Não existe direito para uma única pessoa, né? Então, se a gente retomar o Jonas, que ficou lá na ilha sozinho, não há que se falar de norma jurídica por Jonas. Ele não precisa de norma jurídica, é tão somente ele. Ele exerce direitos e deveres por si só. Não há norma, não há exigência, não há qualquer tipo de coerção em relação a ele, porque o direito, obrigatoriamente, ele precisa de sociedade, ele precisa de coletividade, tá? Então, e por que é isso, Karina? Porque o direito em si trata-se de conjunto de normas gerais e positivas e que vai regular essa vida social. Por que normas gerais? Porque não há distinção. Essas normas, elas são criadas, né? Quando o nosso legislador, lá no nosso Congresso, ele emite qualquer criação de qualquer legislação, ela não tem distinção. A lei criada, ela vai atingir qualquer tipo de classe,
qualquer estado, ela não tem distinção, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem diferença de cor, se você tem diferença de gênero, não importa, tá? As normas gerais, elas se aplicam a todos. E por que positivas? Quando a gente fala em direito, em normas positivadas, é porque essas normas, elas são escritas, elas são impostas, né? Não há que se falar em normas positivas que não sejam escritas, que não sejam... Ela tem que ter esse poder de coerção, né? De obrigatoriedade. A gente vai ver mais à frente hoje ainda a necessidade que se faz quando você cria a lei, além de vigência, né? Além dela estar em vigor, de vigência, ela precisa ter esse princípio de obrigatoriedade, né? Então, a gente vai ver que, passado um período, e esse período a gente vai chamar à frente de vacatio legis, depois que esse período que é de conhecimento dessa legislação, passado esse período, essa legislação, ela tem obrigatoriedade, né? Você tem que seguir essa legislação, né? Ah, Karina, e se eu não seguir essa legislação, né? A gente vai ver também, se você não seguir, o Estado vem com poder coercitivo, né? Em relação à sua obrigatoriedade de seguimento dessa lei. Bom, eu falei há pouco, o direito, ele surge nesse cunho social, dessa necessidade de conviver, de preservar a paz, bom convívio entre os pares. Ele vem no sentido de sanar e resolver qualquer conflito de interesse entre a sociedade, dentro da sociedade, né? Então, dessa feita, o direito, ele cria regra que vai dar uma ordem a essa vida em comunidade. Essa regra a gente vai chamar de normas de conduta. Então, lá no Código Civil, que é o que interessa para o nosso semestre e efetivamente para a nossa aula, no Código Civil a gente vai ter as normas de condutas que vão regir todas as atividades na área civil. E aí eu estou falando desde pessoas, desde bens, que trata-se do nosso objeto de estudo, as obrigações, seja uma obrigação de dar, seja uma obrigação de fazer, de cumprir, de não fazer, né? Todas essas, tudo que está relativamente ligado à sua vida civil, eu tenho como normas de conduta expressas, positivadas, enquanto regras gerais no nosso Código Civil, né? O que vocês têm que ter em mente, né? Quando a gente fala em direito, a gente está falando de algo certo, algo reto, que está de acordo com a legislação. É aquilo que você exerce de acordo com as normas de condutas criadas por nossos legisladores, né? E o objetivo do direito, quando a gente pensa em direito, o objetivo do direito é realizar a justiça. Aí vocês vão me dizer, mas Karina, o que é justiça, né? O termo justiça, em filosofia, é bastante amplo, né? Porque o que pode ser justiça para mim não necessariamente é justiça para você, né? Eu falei do crime de homicídio lá atrás, e quando a gente fala de homicídio, por exemplo, se você teve alguém na sua família que sofreu, né, um homicídio, que teve a sua vida ceifada por conta de um crime e tal, a sua ideia de justiça naquele momento é de fazer justiça com as próprias mãos e ceifar a vida daquele que tirou a vida do seu ente. Para você, isso seria justiça naquele momento, né? Pelo menos para a grande maioria, quando a gente pensa de forma mais emocional e não racional. Mas para quem está de fora, isso não seria justiça, né? Seria olho por dente, seria a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, que vem lá da Grécia Antiga, do direito romano, e que não faz mais parte do nosso dia a dia. Enfim, então essa ideia de justiça, ela vai variar muito de contexto, né? Aristóteles vai dizer o seguinte, que justiça é dar a cada um o que é seu.
Então, aquilo que lhe faz parte, que é seu em definitivo, quando eu lhe dou o que verdadeiramente é seu, eu estou fazendo justiça, né? Então, se o homicida que ceifou a vida de um de seus entes, o fato de condená-lo, seja lá a 10, 15, 20 anos de prisão, nesse sentido, para o nosso Código Penal, o judiciário está fazendo justiça, porque ele está exercendo o seu poder, a sua coerção àquele que cometeu um crime, né? Mas, além desse objetivo, o que a gente tem que ter em mente é que o direito nada mais é do que as normas para regular, né, essa harmonia e essa paz em sociedade, né? Se a sociedade assim o pensasse, se a sociedade olhasse para o outro como olha para si mesmo, talvez sequer a gente precisasse de leis positivadas, né? Sequer precisasse de um código penal. Se cada um tivesse essa consciência do que lhe é certo, do que lhe é errado, efetivamente, nós não precisaríamos de um código penal. Porque você teria... você aqui eu estou dizendo de um contexto geral, é claro, né? Não estou apontando para ninguém, mas teríamos em si furtar, roubar, apropriar-se indevidamente de qualquer ato, a gente teria consciência, né, de que isso não estaria de forma adequada e não o faria, né? Bom, o direito, a sua origem, né, ele parte de leis, de costumes, de jurisprudência, dos princípios gerais do direito. E o que eu tenho, né, enquanto fonte do direito? Quando a gente fala em lei, o que a gente tem em mente como lei é a fonte mais importante do que a gente tem de direito, né? Mas que eu pense em lei enquanto fonte do direito, obrigatoriamente essa legislação ela tem que ser escrita, tem que ser positivada e ela tem que derivar de um poder competente, ou seja, aquele que pode exercer esse poder, né, de elaborar as leis. No nosso caso, abrindo um parêntese e indo lá para o direito constitucional, a Constituição o coloca como a atividade, como competência do Congresso Nacional. Claro que inicia-se, né, dependendo da legislação, ela vai iniciar lá na Câmara, né, seja por um projeto de lei de um dos nossos deputados, que são os nossos representantes efetivos, né? Os deputados que representam o povo, então é ele que exerce o nosso poder, né? Então, a partir dos deputados, eles podem fazer através desse projeto de lei, se não, também através de uma ação de atividade popular, né? Então, a própria população, assim, define como um dos temas propícios para uma legislação e a partir deste montante, lá através dos deputados, eu tenho uma criação de lei, que é o poder competente para fazê-lo, né? E essa criação de lei é o que dá origem à nossa legislação, que nada mais é do conjunto de leis, de todas as leis que estão em vigência no país. E aí, quando se fala nessa legislação, além dos códigos, seja Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Penal, Código Tributário, todos esses códigos, a gente ainda tem algumas leis esparsas, né? Vocês vão aprender lá em Constitucional, em termos de lei complementar, lei ordinária, os próprios decretos, né, sejam presidenciais ou legislativos, também fazem parte dessa legislação do país, né? Então, a lei, que vocês têm que ter em mente, a lei é a nossa principal fonte do direito, é a nossa principal fonte de normas de conduta social para o bem-estar social, né? Além das leis, a gente ainda tem os costumes, que a gente vai chamar de costumes jurídicos. O que são isso, Karina? Os costumes também são normas, só que essas normas não são positivadas. Essas normas, elas se prolongam no tempo e de cunho social, elas são praticadas de forma espontânea, né? Alguns desses costumes a gente pode
pode achar que seja errado, que não estejam condizentes com as nossas condutas, com o que a gente tem ideia do que seja certo e errado, né? Exemplo disso, quando a gente olha para algumas tribos na África, em que é costume extrair o clitóris, alguém está assumindo o controle. Quando se olha para qualquer uma dessas tribos na África, em que você extrai o clitóris das meninas, no intuito de que elas não tenham prazer, é um costume lá, né? Para nós, no Brasil, a gente o vê de forma errada, equivocada, né? Da mesma forma, quando a gente vê para algumas tribos indígenas em que os recém-nascidos, se nascem gêmeos, se nascem com qualquer tipo de deficiência, eles são mortos, né? Porque para essas tribos, a apresentação dessa deformidade ou do fato de serem gêmeos pode trazer qualquer malefício para a aldeia. Então, para eles, é costume que seja exterminado. Pois bem, mas esses são exemplos bastante pesados, né? De um cunho que não rege aqui efetivamente para o direito civil, né? No direito civil, exemplo, né? Algum de vocês, creio que nunca se viu diante de um cheque, né? Não precisou, na verdade, né? O cheque é um título de crédito que tem, pela sua legislação, um cunho de pagamento à vista, né? Explicando de forma bastante simplista, né? O cheque nada mais é do que um pedacinho de papel, um determinado valor, né, preenchido, e aí você tem duas possibilidades de uso desse cheque. Ou você deposita na sua conta bancária e o banco faz a compensação deste valor e esse valor vai aparecer lá na sua conta, ou você vai até o caixa numa agência bancária e você faz o saque desse valor. Você entrega o papelzinho e vem o din-din para sua mão. Pois bem, em regra, na legislação, esse cheque, quando você passa o cheque, esse cheque tem efeito imediato. Ele pode ser pago naquele momento. Você recebeu o cheque, vai lá no banco, você tem o saque deste valor, ou pode fazer o depósito. Enfim, de forma costumeira, entendeu-se que você podia pós-datar esse cheque, né? A gente chama de cheque pré-datado, né? O que é esse cheque pré-datado? Escrevia lá no rodapé do cheque qual que era a data para depósito desse cheque, né? Então, eu poderia passar para você um cheque hoje, sei lá, no valor de 30 mil reais, né? Vamos brincar com valores altos, não gosto de ficar brincando com valor baixinho, não. Então, 30 mil reais, a título de um prêmio, né? Você acertou 2, 3 questões na minha aula e aí eu te beneficiei com um presente, esse cheque de 30 mil reais. Mas eu vou falar para você, boa, né? Gostou, né? Então tá, a hora que a gente estiver em aula, não vai acontecer isso. Eu vou fazer as perguntas, você vai acertar, mas eu não vou te dar o cheque de 30 mil, hein? Enfim, esse cheque passa para você, só que aí eu falo assim, ó, e não vai poder depositar hoje não, que ele não tem fundo. Se você depositar, ele vai voltar, né? Não é o caso também. Ia ter fundo sim, hein? E aí, o que acontece? Eu falo para você assim, ó, esse cheque você vai depositar hoje é dia 30/3, você vai poder depositá-lo dia 30/4, né? É um presente, mas você vai ter que esperar aí 30 dias. Isso é só costume, tá? E aí, o que acontecia? Você ia depositar esse cheque 30/4. Mas isso é costume. Na legislação, a legislação do cheque não permite, nem fala isso, ela é silente em relação a isso. Ah, professora, mas e aí? A lei é silente e eu aplico o quê? Né? Bom, uma vez que a lei é silente, que ela não tem, ela é omissa, né? A gente vai falar que a lei, neste caso, ela é omissa. Se a lei é omissa, ela não trata disso, deste assunto, né? É de costume.
se eu não tenho nem nada na legislação que seja contrário a este costume, eu posso exercer o costume. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se você depositar, eu posso dar até o cheque lá para 30/4, e você depositar antes, eu posso exercer o meu direito e pedir o valor que você retirou lá da minha conta para que ela volte para mim. Posso exercer até com pedido de perdas e danos por conta de você ter infringido este costume e que não é contrário a nenhuma legislação, né? Então, o juiz, quando ele vai aplicar, quando ele vai sentenciar numa situação dessa, e que a lei é omissa em relação àquele costume, e que eu não tenho nenhuma outra legislação que vai ser contrário àquele costume, eu posso aplicar. Então, desta feita, o juiz iria acatar o costume e iria fazer você devolver o dinheiro, já que você tirou da minha conta antes da data que eu apresei lá no cheque, certo? Vamos em frente. Além da lei, além do costume, uai, cadê o PowerPoint? Mas até que ele volte aqui, além da lei, além do costumes, o que você vai exercer ainda? Você vai ter a jurisprudência. E o que é jurisprudência? Jurisprudência nada mais é do que decisões reiteradas sobre uma mesma matéria nos tribunais. Então, quando eu tenho uma mesma matéria decidida reiteradamente, ou seja, diversas vezes, né? Aquela mesma matéria está sendo julgada diversas vezes. E aí os tribunais têm uma mesma decisão a respeito dela. Quando ele tem essa mesma decisão a respeito daquela mesma matéria sobre determinados julgamentos, é o que a gente tem de jurisprudência, tá? Então, sempre que os senhores ouvirem a palavra jurisprudência, nós estamos falando de reiteradas decisões dos tribunais sobre uma determinada matéria. Decisões essas que são já de um senso comum dentro do tribunal, né? Eu não tenho mais divergência em relação a essa matéria, tá? Vocês estão vendo o PowerPoint também? Só me dá um joinha. Não, né? Eu vou tentar. Ele não está carregando aqui. Eu vou tentar carregar de novo. Vamos ficar só com a minha voz por enquanto. Então, ó, além da... Coraçãozinho para vocês também. Além da lei, além dos costumes, além da jurisprudência, a gente ainda tem os princípios gerais do direito. E o que são esses princípios gerais do direito? É o que está por trás da norma, né? É o que eu vou chamar de ideologia da norma. E o que está nisso, Karina? Então, quando a gente, por exemplo, bem simples, né? Quando a gente pensa lá no artigo 187 do Código Civil, 927 também, quando a gente fala do restabelecimento de dano por conta da prática de qualquer ilícito, a gente está buscando o benefício ao patrimônio, a proteção ao patrimônio, né? Eu tenho uma proteção ao patrimônio nesse sentido. Da mesma forma que, quando eu falo da vida, né, do homicídio, que é o exemplo que está no PowerPoint, que eu acredito que tenha voltado para vocês também, quando eu falo do crime de matar alguém, qual que é a ideologia deste crime? É o de proteção ao direito à vida, proteção à vida, né? Então, quando vocês pensarem em princípios gerais do direito, é o que está por trás daquela norma que foi criada, né? E aí, pois bem, no livro, né, além do direito, quando a gente fala, Karina, a gente está falando muito de direito, do direito enquanto normas para
normas que vão reger a sociedade, que vão conduzir para o melhor, para um bem-estar social, a gente ainda tem que se falar em diferença de moral e direito, né? Quando se fala em moral e direito, moral, né? É claro que lá em Introdução ao Estudo do Direito, quando vocês estiverem falando de filosofia, vocês também vão voltar a estudar a respeito da moral. Mas não a moral e direito. Lá vocês vão estudar a diferença entre moral e ética, né? Que são outros dois conceitos que vão ser bastante amplos em relação a isso. Para nós aqui, hoje o que interessa é em relação à moral e em relação ao direito. E o que é moral? Moral nada mais é do que aquilo que você tem, você, para você, que define para você o que é certo e o que é errado, o que é bem, o que é mal. Moral, o que é moral para você pode ser diferente do que seja moral para mim. Por quê? Moral é unilateral. Moral é a sua visão de mundo. Moral é a sua visão em relação ao todo. Então, não necessariamente o que seja moral para você seja moral para mim e vice-versa. E direito, Karina, onde que direito entra nisso? Direito não é unilateral, direito não é individual, né? Eu falei logo de início, direito trata-se de algo bilateral. E por que isso? Porque eu tenho uma via de mão dupla, né? O direito, eu tenho, além de um interesse coletivo, né? Além do interesse, o objetivo maior do direito, quando a gente fala em justiça, a gente está falando em coletividade. E aí eu tenho, nessa mão do ida e vinda, eu tenho direitos e eu tenho deveres, né? Então, ao mesmo tempo que a nossa Constituição, pega lá o artigo 5º da Constituição, explana em seus diversos artigos os direitos individuais, principalmente, no artigo 7º, os direitos sociais, todos aqueles direitos que nos são benéficos, a gente tem deveres também, né? Então, tem deveres para consigo, para com o outro, e é no exercício desse nosso dever de cuidado para com o próximo que a gente está em isolamento social hoje, né? Mas e o descumprimento disso? Vai fazer o quê, né? Quando a gente pensa em descumprimento de uma regra moral, esse descumprimento é a sua consciência, né? Eu não tenho um judiciário que vai exercer o seu poder coercitivo. Não, eu não tenho nisso. A falha moral é você mesmo que vai repercutir em você. Por isso que a gente fala que a partir do momento que você tem uma falha numa regra moral, é sua consciência que vai pesar, né? Se cabe a você. E essa consciência também vai pesar tão somente se o que você fez, o que você exerceu, o que você falou, deixou de fazer, é moral para você. Se isso efetivamente for moral, a sua consciência vai pesar. Se não for, passou e ponto, né? E no direito? No direito não. No direito, se você incorrer em qualquer falha em relação à norma do direito, se você desobedecer, se você desobrigar-se em relação à norma do direito, o direito vem, o Estado vem e vai te penalizar por isso. Seja em decorrência de um direito público, né? Ou seja em decorrência de um direito privado, né? O direito público é o Estado que vai estar forçando você, vai te estar penalizando. E no direito privado, seja em decorrência dos seus atos, seja em decorrência da própria legislação, né? Nesse sentido, quando a gente fala em norma jurídica, né? Se a moral é tão somente conjunto de valor que é declinado para cada um e cada um entende o que seja certo, errado, bem ou mal, em relação à norma jurídica, a gente tem como regra social. E ele vai disciplinar esse comportamento social, né?
E nessa disciplinar a sua vida social é que pode acarretar ou não no seu descumprimento essa penalização. Quando a gente fala em normas, então a gente tem dois tipos de normas, né? Norma enquanto princípio, enquanto preceito de regra, vão impor deveres. Essas normas, elas podem ser morais, né? Que são, quando a gente pensa em normas morais, nada mais o são como princípios orientadores de comportamento. E em relação às normas jurídicas, nada mais o são do que juízos de comportamento obrigatório, né? Então, ó, a grande diferença aqui entre normas morais e normas jurídicas. Tratando de morais, só orienta, tá? Morais, em normas morais, ela só vai te orientar. Ela só vai te orientar entre seguir por um caminho ou outro. E as normas jurídicas, além de te orientar, ela vai te impor um comportamento obrigatório. Porque se você assim não o exercer, o Estado vem e uso de sua força, ele vai te reprimir, ele vai te impor, ele vai te coibir em relação àquela sua prática, ok? Até aqui tudo bem, gente? Vamos em frente. Bom, tô no horário ainda. A gente faz uma pausa às 8h15 e aí vocês entram pelo segundo link que tá lá no AVA, ok? Mas ainda falta 5 para as 8. Então vamos em frente. Bom, o direito, a gente falou de direito positivo lá atrás, de normas positivas, são normas positivadas. Nada mais do que essas legislações todas, né? Seja por código, seja por leis, escritas, efetivamente escritas, né? Não se trata aqui de direito consuetudinário. O que é esse direito consuetudinário? Descrito lá nos costumes e que pode ser repassado de forma oral ou declinado na sociedade de forma espontânea. Se o direito positivo é aquele que está estabelecido em códigos e leis, quando se trata em direito natural, ou vocês também vão ouvir o termo justnaturalismo, nada mais é do que uma teoria que vai procurar fundamentar o direito no bom senso, na racionalidade, na equidade e no pragmatismo. Esse direito natural é um exemplo, né? Isso lá na Grécia. Quando não se tinha a positivação da lei de um cumprimento de determinada obrigação, né? Quando você compra uma casa, né? Você está comprando a casa, cabe a você pagar o valor devido pela compra dessa casa. Né? Se eu não tivesse nenhuma norma escrita nesse sentido para o cumprimento dessa obrigação e você deixasse de pagar o valor da casa, para o direito natural, exercer a cobrança desse valor é bom senso, é racionalidade, né? Você comprou a casa, cabe a você, o seu dever é pagar a casa, né? Então, seja por cunho moral, seja por cunho do direito, o seu dever por bom senso, eu comprei a casa, eu me apropriei da casa, cabe a mim pagar essa casa. Então, se eu não tivesse, lá no nosso Código Civil, essa obrigatoriedade do pagamento da casa, ainda assim, pelo direito natural, o exercício do bom senso e da racionalidade exercia sobre mim a coercibilidade de pagar essa casa. Era o meu dever pagar a casa porque eu quis comprar, não quis? Então, cabe a mim exercer a obrigação de pagar por esse imóvel. Quando a gente fala em direito civil, eu estou falando desde o início, né? Nosso direito civil e o direito civil que a gente vai estudar. O direito civil, ele faz parte, né? Ratificando e ressaltando, na verdade, o direito civil, ele faz parte do direito privado, né? O interesse do direito civil, ele está relacionado tão somente às partes, né? E quando você pensa em direito civil, se direito é um conjunto de normas que vai reger
ao bem-estar da comunidade, ao bem-estar social. Quando a gente fala em direito civil, a gente está falando de conjunto de normas jurídicas que vão regulamentar ou regular, né, as relações entre as pessoas e entre as pessoas e os seus bens, tá? Seja em decorrência familiar, seja em decorrência de sucessão, seja em decorrência empresarial. Todas as relações entre pessoas e as pessoas e os seus bens está relacionado ao direito civil. Gui, faz um favor para mim, pega um copo de água que está lá em cima da mesa. E o direito civil, né, o Código Civil, trata-se da primeira regulamentação das relações particulares. O direito civil, ele vem no cunho de regular essas relações particulares. No mundo, quando se pensa em direito civil, ele vem lá desde a Grécia Antiga, em que a gente tem essas relações particulares de forma mais claras, né? E eu tenho a necessidade de reger essas normas, essa relação entre os particulares, né? Então, lá na Grécia Antiga, que mais tarde vai ter o nome de direito romano, é que vai regular essa relação entre as partes. No Brasil, essa regulamentação, ela vem de muito tempo, né? Começa a se exercer essa regulação desde as capitanias, de uma forma mais costumeira e não necessariamente positivada. Em termos de Código Civil, o primeiro código que a gente tem é o Código de 16, em 1916, do seu projeto de lei em termos de Código Civil, pelo Clovis V. Vilacqua, que foi aquele precursor do Código Civil, foi ele que deu andamento à elaboração desse Código Civil de 1916. Ele contava com 1.807 artigos e junto a ele tinha uma lei de introdução ao Código Civil que a gente vai estudar hoje e que com o Código de 2002 ela tem uma mudança de nomenclatura, de nome, para uma legislação que é mais condizente com a nossa legislação de hoje, né? O Código Civil de 1916 foi o código que eu, na graduação, estudei, né? Minha graduação, eu me formei em final de 2002. O Código Civil que vocês vão estudar comigo neste primeiro semestre e nos demais semestres do curso, que é o Código Civil de 2002, ele ainda não estava vigorando. Então, tudo que eu aprendi de direito civil durante a minha graduação, a partir da minha colação de grau em 2003, não estava valendo mais, né? Então, eu terminei a graduação com o estudo de direito civil e quando eu me formei, quando peguei a carteira da ordem no exercício da minha atividade profissional, eu tive que estudar tudo novamente de direito civil, né? E deu um trabalhão bacana. Mas, enfim, o direito é isso, o direito é uma renovação, ele vai se aprimorando de acordo com a situação social também. E aí vem o Código Civil de 2002, né? Se 1916 foi por Clovis V. Vilacqua, o Código Civil de 2002, quem esteve à frente da elaboração do Código Civil de 2002 foi Miguel Reale, né? Já falecido. Hoje a gente tem o Miguel Reale Júnior, que foi um precursor em relação ao impeachment da Dilma, né? Ele foi um dos grandes defensores e tal, e que recentemente ainda soltou uma notinha dizendo da insanidade do Bolsonaro, mas enfim, né? Acho que ele também está buscando um impeachment, mas aqui não vamos entrar nessa seara política, né? Não cabe a nós. Em relação ao Código Civil, então, de 2002, se o de 16 tinha 1.807 artigos, o Código Civil de 2002 passa a ter 2.046 artigos. A gente vai ver à frente que o Código Civil de 2002 ele renova em muito a matéria,
né? Em termos de direito, o que a gente chamava de direito comercial passa a ser direito empresarial, e a primeira parte desse código, que a gente vai dizer assim, ó, código comercial dentro do Código Civil de 1916, ele é revogado pelo de 2002, né? E aí, ao invés da Lei de Introdução ao Código Civil, altera-se o nome dessa lei e ela passa a ser de Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? Lei essa que nós vamos estudar ainda hoje, né? E vocês vão entender por que ela tem esse nome e qual é a necessidade dessa legislação. Pois bem, o Código Civil, que é o código que a gente vai efetivamente estudar, tem uma parte geral. Essa parte geral trata-se de pessoas, bens e fatos jurídicos. O objeto da nossa aula, do nosso semestre, então até o final do nosso semestre, a gente vai ter estudado pessoas, que vai do artigo 1º ao artigo 78, e bens, do artigo 79 ao artigo 103. Essa parte geral, esses dois ícones aqui do Código Civil, que é o objeto do nosso estudo. Então, nesse primeiro semestre, a gente vai estudar do artigo 1º até o artigo 103. A parte geral ainda compõe-se dos fatos jurídicos, que é do artigo 104 a 232, que vocês vão estar estudando no próximo semestre, creio eu. Que pode ser comigo, ou não, ou com outro professor, sei lá. Além da parte geral, a gente tem uma parte especial no Código Civil, que trata-se das obrigações, artigo 233 a 965, ele é bastante extenso e tem uma gama de conceitos e institutos dentro dessa parte. Então, creio que vocês devem estudar obrigações não só em um semestre, mas em 2. Empresa, o que seria o direito empresarial, né? Então, tem matéria específica em que pese seja dentro do Código Civil, você vai ter matéria específica em relação ao direito, o que a gente chama de direito empresarial. Das coisas, artigo 1196 a 1510, família. Então, o que se trata de direito de família está aqui na parte especial do Código Civil. Sucessões também está relacionada à família, né? Quando a gente fala em sucessões, nós estamos falando de repartição de herança, doação, tudo relacionado aos bens daquele que faleceu e vai repartir-se em relação aos seus herdeiros e às próprias obrigações em cumprimento. Tem-se um livro complementar após a parte especial, que são as disposições finais e transitórias, né? Isso vai estar decorrente no artigo 2028 a 2046, né? A lei de introdução às normas de direito ao direito brasileiro, a gente vai ver a partir de agora, e assim que a gente voltar do intervalo, né? Já tá, que eu não vou continuar agora, porque senão a gente vai se estender e aí vai ultrapassar o horário. Mas a lei de introdução às normas de direito brasileiro, que a gente vai falar no retorno do intervalo, a gente vai falar das suas noções gerais, da validade, vigência e eficácia das leis, obrigatoriedade das leis, quais os artigos que vão reger essa obrigatoriedade, revogação, antinomia, repristinação, conflito dessas leis no espaço e no tempo. Se der tempo, nós vamos até conflito das leis aqui, ainda hoje, aplicação e interpretação dessas normas jurídicas e integração das normas jurídicas, né? Para esse primeiro momento, antes do nosso intervalo, eu vou fechar aqui a apresentação do PowerPoint. E se vocês tiverem qualquer dúvida, né, em relação a esse conteúdo, né, eu estou à disposição. A gente ainda tem aqui mais uns 5 minutos em relação a isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou abrir o microfone de vocês, né? E seja pelo chat ou seja pelo... só você abrir mesmo o seu microfone
e pode me perguntar. Que aí, se der tempo, eu já sano agora. Se não, na volta do intervalo, a gente o faz. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação à matéria? Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Tá tudo certo agora? Ou a gente ainda precisa retomar alguma coisa? Podem falar. Ih, ninguém nem quer falar nada? Ah! Todo mundo quietinho, ninguém quer falar nada comigo? Então tá bom, ó. Este primeiro... Ó, tem criança falando. Então eu vou encerrar nosso primeiro horário. Vamos fazer um intervalo. E aí, quando for 8h45, eu já entro novamente na sala e vamos pensar positivo para que não dê mais nenhum erro, nem trave a minha imagem e nem mesmo o PowerPoint, ok? No mais, um beijo da Tia Cacá. Até daqui a pouco.